Bom, a comunicação que eu vou apresentar, eu intitulei então Componente Ambiental dos Projetos de Desenvolvimento, Transformação, Coexistência e Conflito na Amazônia Brasileira, e é uma reflexão que está inserida no âmbito dos desdobramentos da minha tese de doutorado, cujo foco foi então a análise do conflito ambiental e das disputas cosmopolíticas em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, na região norte do Brasil. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar de Belo Monte, né? Então eu coloquei um mapa ali apenas para situar. Bom, é uma hidrelétrica que está planejada para ser a terceira maior hidrelétrica do mundo em capacidade instalada. Está sendo construída desde 2011 no estado do Pará, ali no norte do Brasil, em uma curva do rio Xingu, né? Essa curva conhecida como Volta Grande do Xingu. E é um processo extremamente conflitivo há, no mínimo, uns 40 anos. Bom, o meu objetivo hoje é, a partir desse empírico, discutir como os projetos de desenvolvimento, e aí nesse caso particular a construção de uma grande barragem, com seu imprescindível componente ambiental, isto é, o conjunto de procedimentos de catalogação, de avaliação, de validação que configura o licenciamento ambiental das obras, esses projetos, esse componente, eles produzem então um ambiente cuja composição é continuamente negociada e tensionada entre técnicos de consultoria especializados na elaboração de estudos de impacto ambiental, analistas do IBAMA, cientistas, experts e moradores locais. Além disso, eu também quero argumentar que esse processo, tendo o ideário do desenvolvimento como ensejo, produz, além do ambiente, produz sujeitos que, ao se sentirem transformados em politicamente relevantes, ou vida nua, eles reivindicam modos de existência que alargam as noções convencionais de ambiente e política. Bom, para demonstrar esse duplo processo no curto tempo de uma apresentação, eu decidi trazer para vocês uma das situações, um caso bem, uma pincelada mesmo, né, de um caso que eu vivenciei durante a minha pesquisa de campo lá na Volta Grande do Xingu. Especificamente, então, o momento em que foi divulgada entre os moradores que já haviam sido categorizados e registrados como aqueles que seriam compulsoriamente removidos de suas terras para a realização das obras da barragem, uma tabela com a lista de preços, a qual seria utilizada para embasar a avaliação da indenização a que cada um desses moradores e ou suas famílias teriam direito. Então aqui é uma capa desse tipo de caderno de preços, que correntemente era chamado como a tabela da Norte Energia. Norte Energia é o empreendedor, né, responsável pela obra. Essa que eu estou mostrando, ela já é uma versão de 2013, já é uma versão posterior a que começou a ser circulada. Mas a lógica é basicamente a mesma. Então essa tabela é, portanto, o documento referência para o cálculo do valor das indenizações a serem pagas então pela Norte Energia, pelo consórcio empreendedor. E quando ela começou a ser divulgada, ela se tornou o centro das conversas entre os moradores da Volta Grande. Então todo mundo se reunia apenas para falar, para discutir sobre essa tabela. E eles tentavam, nessas conversas, entender esses números apresentados e os critérios, né, que eram ali definidos, para se prepararem para fazerem seus cálculos de quanto totalizaria o valor de suas terras, né, de suas propriedades. A pedido de um dos ribeirinhos de quem eu fiquei próxima durante a minha pesquisa, chamado Lídio Pessoa, ele que foi buscar a tabela na sede da Norte Energia em Altamira, mas ele não sabe ler e nem tampouco ele sabia reconhecer aqueles números, eu me detive sobre o documento. Então ele foi lá buscar, trouxe para mim e pediu que eu explicasse para ele o que estava ali, como que aquilo ia significar para ele. E eu, como a maioria das pessoas com quem eu conversei sobre essa tabela ali naquele momento do campo, eu achei aviltante, simplesmente. Por várias razões, mas sem dúvida o que mais nos chamou a atenção, a mim e os demais, né, interessados, foi a persistente desvalorização da floresta e o que lhe é nativo, cuja estreita relação com a vida dos ribeirinhos e agricultores é evidente. Só para você ter uma ideia, eu teria muitos elementos para demonstrar como se dá a relação entre os ribeirinhos e os mais distintos componentes da floresta, inclusive o rio, mas para enfatizar essa questão da valorização, desvalorização, eu vou citar uma fala desse mesmo ribeirinho, seu Lídio, quando em uma de nossas primeiras conversas ele me disse: bom, é uma sessão um pouco grande, mas eu acho que ela vale a pena, espero que vocês concordem comigo. Ele diz assim, eu sou contra Belo Monte toda a vida e morro brigando.
Se dependesse de mim, não existia nem quem gostasse de Belo Monte, porque eu sei do resultado. Porque para mim, tanto faz fazer quanto não fazer, que eu já estou no fim da vida. Mas que, para os que vão continuar vivos, não é assim não. Vão ficar morrendo de precisão numa área seca. Tão boa que é ele pensando sobre essa área, né? E aí ele começa a dizer, toda fortuna tem aqui. Olha, se você quer trabalhar com ouro, qualquer canto de onde eu moro pode meter um prato que tem ouro no Xingu. Você quer trabalhar com seringa? Pode vir que você trabalha. Você quer trabalhar com óleo de coco? Tem. Quer trabalhar com andiroba? Tem. Quer trabalhar com copaíba? Tem. Quer trabalhar com madeira? Tem. Quer plantar cacau? A terra é boa. Pimenta? Do mesmo jeito. Mandioca? Do mesmo jeito. Não é uma fortuna uma coisa dessa? E é bonito. Peixe, o que você quiser comer. Caça, do mesmo jeito. Cacau demais, da mata. Frutão, golosa, cupu, bacá, açaí, cajá, é tudo. Esse taperebá aqui fica tudo amarelo. Isso aqui é uma fortuna, uma árvore dessa aqui. Dá uns 90 quilos. Uma anta, se você mata uma bicha daquela, criada na mata, sem nós dar comida, ela dá 80 quilos, limpa. Se ficar sem ele, o Xingu, porque se faz uma barragem vai cortar, né? Água pra lá não vai mais, né? Vai secando, vai ficando só as poças. Aí esquenta a água e o peixe morre. O Xingu, para nós, é uma beleza. A maior fortuna nossa é o Xingu. Sem o Xingu, nós estamos furados nas ventas, viu? Acabado mesmo. Com essa barragem aí, rapaz, isso aí vai atrapalhar até São Félix. Se essa água se represa aí, vai acabar com tudo. Não, acho que não tem saída não. Por isso que a gente tem que bater o pé na parede e falar que não quer mesmo. Não é? Também é interessante que ele começa se apresentando, né, como radicalmente contra Belo Monte, descreve tudo como isso está associado à fortuna, né, e ainda no fim ainda me engaja nessa luta contra Belo Monte quando ele fala, não é? Bom, em completa oposição a essa descrição da fortuna que envolve o Xingu e suas frutas, caças e árvores, na tabela, a desvalorização da floresta e o que lhe é nativo aparece logo de partida, visto que o documento começa com a apresentação do conceito de terra nua, que é feito mediante um exercício retórico no qual, a partir de excertos de artigos, de medidas provisórias, código florestal e instruções normativas, conclui que terra nua é a terra com florestas e matas nativas. Ou seja, no estabelecimento de critérios para valorização, a floresta é despida de valores incorporados. Primeira consequência prática dessa definição, como bem entendeu seu Lídio na hora, é que quem seguiu o IBAMA e preservou a mata é punido. A mata de pé para a Norte Energia, por essa base de cálculo, não vale nada. Uma segunda explicitação dessa desvalorização, ela está nos preços apresentados na tabela propriamente dita. Como eu falei, essa é uma segunda tabela já um pouco mais sofisticada, então eles já colocam diferentes fases da produção. A primeira só tinha aquela primeira coluna, mas não mudou tanto. Por quê? O critério adotado para a definição desses preços é o método do custo de reprodução. Isso é, não se paga pelo que é produzido hoje, nem pelo que ainda se poderia produzir, mas pelo custo do plantio. Isto é, paga-se, segundo esse documento, por quanto se gastaria para começar aquele plantio de novo, e não o que ele já rende hoje e continuaria rendendo no futuro. A implicação é que tudo que é nativo é valorado irrisoriamente. Então, por exemplo, o pé de abacaxi, na tabela, está 60 centavos, bananeira, R$5, cacaueiro, R$3. É curioso que quando tecnificado, e aqui eu destaquei o exemplo do açaí, mas isso acontece, por exemplo, com o cacau também, né? Se o pé de cacau, em vez de ser nativo, é uma muda da CEPAC, que é a instituição pública de pesquisa voltada para aumentar a produtividade do cacau, você recebe um pouco mais, mas sempre pelo custo de implantação, ou seja, pelo preço da compra da muda, e não pelo que o cacaueiro já rende. O seu Lídio, ao mesmo tempo em que ficava surpreso com esses valores irrisórios propostos, ele confrontava a separação entre nativo e tecnificado, argumentando pela quantidade de trabalho envolvido naquilo que para os técnicos da Norte Energia era visto como algo natural. Ele disse, um pé de abacaxi está 30 centavos? É pouco demais. O meu açaí lá eu roço todo ano e está aí nativo R$12. O que eu tenho não é plantado, é nativo. Só que eu zelo, né? Pra você ver, o cara vai fazer uma roça, vai limpar, vai zelar, até esse açaí produzir. Eu tenho um açaizão muito grande, todo ano eu roço de baixa. Aí quando ele chegar lá, eu vou falar, olha, esse zipê, por exemplo, eu não plantei, mas eu estou zelando, né? Entretanto, a própria possibilidade de se estabelecer valores de mercado para suas terras e seus trabalhos é, a partir da divulgação dessa tabela, ainda mais questionada. Com efeito, a negociação dos preços é, na perspectiva dos moradores da Volta Grande do Xingu, um acontecimento no qual eles estão colocando em questão e negociando, no limite, as suas próprias vidas.
como acontece quando, também a partir das conversas suscitadas pela divulgação da tabela de preços, seu Zé Preto, um agricultor da Volta Grande, resume as várias angústias diante dos acontecimentos. Agora, eu sempre falo, se chegar a gente ter que negociar com eles, a gente não quer, porque a gente não vai abrir mão da terra da gente. Mas se chegar numa situação que a gente tem que negociar, a gente também não vai entregar a propriedade da gente de graça para eles. Não, nós temos o direito de se impor pelo que é nosso. Nós temos o direito de colocar um valor na nossa propriedade. Nós não vamos chegar e falar, sua propriedade vale tanto, e o camarada ainda pensar, eita, é muito dinheiro. Muito dinheiro, você acha que 300 mil numa propriedade que o camarada nasceu, se criou os filhos, criou os netos, tudo ali em cima daquela propriedade. O sujeito sair de lá com 300 mil, você acha que isso é dinheiro, rapaz? O que a gente tem que pensar é que o camarada mora lá há 30, 40, 45 anos, em cima daquela propriedade. E ele tem o direito digno de se impor. Porque lá ele vivia uma vida digna. Mesmo que ele passasse mal, não quero nem saber, mas ele não está lá no cantinho dele, até porque nós não estamos precisando deles, não. Eu, pelo menos, não estou precisando deles. Sempre vivi minha vida, nunca precisei deles, de Belo Monte, de nada. E eu acho que a vida da gente vale muita coisa. Agora, eles acham que não. Eles acham que tirar um agricultor de cima de uma propriedade onde ele tem tudo, eles pensam, o agricultor mora lá no mato. Mas a vida que ele vive ali, para ele, tá bom demais. Ele tá sossegado, ele tá no meio de tanta coisa linda. Eu acho que o agricultor, mesmo que ele não vive assim folgado, de qualquer maneira ele tá em cima da propriedade dele. E outra ainda, ele vai ficar sem direito de nunca mais pisar naquela propriedade. Aquela terra para ele morreu, acabou. Então é difícil, é uma questão que a gente está enfrentando, a gente tem que pensar, colocar na mente o que está acontecendo, o que vai acontecer. É triste. Se a gente pudesse acabar com um projeto desse de uma vez por todas, era mais melhor de bom. Então, a imposição do processo de negociação de sua terra, a impossibilidade de se estabelecer um preço justo pelo trabalho de uma vida inteira, a dignidade de viver de sua própria produção e as perspectivas futuras que não são favoráveis, considerando-se que será privado da sua relação com a terra, central para o seu modo de existência. Quando os moradores da Volta Grande do Xingu manifestam que têm sentido suas vidas desconsideradas, ou mesmo quando não entram com expressividade no cálculo, e o tempo todo em Belo Monte se fala de cálculos, dos custos políticos e econômicos da obra, o que parece estar em jogo é se suas vidas são ou não politicamente relevantes na perspectiva do Estado. Sobre esse ponto é interessante considerar que ao discutir o poder soberano na biopolítica moderna, na qual soberano, e aqui eu estou citando a Gamben, é aquele que decide sobre o valor ou sobre o desvalor da vida enquanto tal, a Gamben ele cria o conceito de vida nua, que seria o descolamento crescente entre o nascimento biológico e a participação política, ou a sua consideração como cidadão dotado de direitos e deveres. A vida nua seria, então, para o autor, aquela que seria matável, caso assim o Estado decidisse, a que seria passível de exclusão para a construção do ideal nacional. Interessante retomar que é justamente a uma terra nua que se referem aos cálculos dos valores de indenização a serem pagos pela Norte Energia a esses moradores da Volta Grande do Xingu compulsoriamente deslocados, que são os mesmos moradores que afirmam que a vida deles vale muita coisa, mas eles acham que não. Esse paralelismo parece ser demasiadamente preciso para ser apenas casual. Ao contrário, parece ser possível sugerir que ao transformar o ambiente em terra nua, substrato para os usos e abusos em prol do desenvolvimento, os sujeitos que nele vivem são transformados em vida nua, matável, como foram mortos em conflitos ambientais em Altamira, o Ademir Federici, conhecido como Dema, e o Bartolomeu Silva, conhecido como Brasília, ambos mortos em conflitos envolvendo Belo Monte. Ou como foi em Anapu, a irmã Dora de Sen, ou em Nova Ipixuna, também no Pará. Enquanto realizava minha pesquisa de campo, o casal de extrativistas Maria Espírito Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, ou mesmo Adenilson Munduruku, morto em novembro de 2012 na aldeia Teles Pires, em confronto com a Polícia Federal por causa de um procedimento de licenciamento ambiental. Pois, como afirma Gamben, há uma cisão fundamental na constituição do corpo político em nossas sociedades que separa a vida nua, o povo com P minúsculo, os pobres, os excluídos, e a existência política, ou o povo com P maiúsculo, o sujeito político constitutivo, o estado total dos cidadãos integrados. É a tentativa de preencher essa fissura entre o povo com P minúsculo e o povo com P maiúsculo, o projeto biopolítico de produzir um povo sem fratura, citando a Gamben, eliminando radicalmente o povo dos excluídos, que, para este autor, coincide com a obsessão do desenvolvimento. Portanto, se na análise do licenciamento ambiental e do ambiente tal qual ele se manifesta no cotidiano dos moradores da Volta Grande do Xingu,
uma incompatibilidade entre mais do que os termos, os seus significados, já parecia se explicitar, a análise do processo de negociação das indenizações, que sumariamente eu mostrei a partir do exemplo da tabela, mostra que não apenas essa incompatibilidade é evidente, mas também é negligenciada, à custa do sofrimento das pessoas atingidas pelo projeto de construção de Belo Monte, ou vários outros projetos de construção de Belo Monte, de desenvolvimento. As relações de familiaridade e afeto com o Xingu, a fartura nele e ao seu redor encontradas, a saúde dedicada ao trabalho na terra por anos a fio, a dignidade de se alimentar de seu próprio trabalho, a decisão de se escolher onde morar, a própria honra. Como estabelecer um processo justo de negociação para que se possa equacionar todos esses aspectos, a utilidade pública da geração de energia elétrica? Essa questão ela faz pensar no que afirma Isabelle Stanguer sobre o parlamento cosmopolítico. Para a autora, esse não é de partida um lugar de decisões instantâneas, mas um lugar deslocado, que existe cada vez que se constrói um nós que não se identifica com a identidade de uma solução, mas a hesitação quanto ao problema. Ela afirma, e eu vou começar a citar Isabelle Stanguer, que ela vai associar esse nós à única palavra de ordem que Leibniz propôs, que é calculemos. E é interessante retomar essa ideia do cálculo, mas agora com outro sentido. Ela diz, o que importa não é de forma alguma trivial, o que importa, o que não é de forma alguma trivial, é a posição do problema que o tornará, eventualmente, calculável, a criação precisa das articulações, das restrições, das distinções entre os diferentes ingredientes. Ela fala, não há comensurabilidade sem a invenção de uma medida, mas o desafio do calculemos é precisamente a criação de um nós que exclua toda medida externa, todo acordo prévio separando o ilusório do racional, o subjetivo do objetivo, separando, em outros termos, aqueles que têm o título de entrar no cálculo daqueles que devem se submeter ao resultado. Portanto, na interpretação de Stanguer sobre Leibniz, calculemos não significa mensuremos, adicionemos, comparemos, mas antes criamos o nós a partir do qual a condição e os termos da operação poderão ser agenciados. Ela afirma, não se trata de proceder em nome do verdadeiro e do justo, mas de fabricar o justo. Essa justa medida, sabendo que o verdadeiro será sempre relativo àquilo que essa fabricação terá sido capaz, sabendo, sobretudo, a heterogeneidade radical que pré-existe à fabricação, a ausência de qualquer medida comum pré-existente daquilo que seja, entre os ingredientes, aquilo que se tratará de agenciar. No conflito em torno de Belo Monte, como criar uma justa medida que possa servir de base para que a operação de cálculo não se torne viciada, no sentido de, por princípio, relegar os moradores da Volta Grande do Xingu ao lugar daqueles que devem se submeter invariavelmente ao resultado? Admitindo-se que há, neste caso, uma heterogeneidade radical ou a ausência de qualquer medida comum pré-existente, como fabricar uma forma de coexistência que se faça rever, inclusive, as variáveis e os cálculos, a começar pelo cálculo de viabilidade ambiental e de demanda energética? A impressão que eu tenho é que a fabricação de uma outra base de cálculo passa necessariamente pelo reconhecimento de que pode haver mais formas de existir, mais mundos ou mais realidades do que admite a lógica de Estado imbuída da razão moderna. Como afirmaram Viveiros de Castro e Andrade, ainda em 1988, os efeitos de obras como o Complexo do Xingu não são simplesmente ou principalmente ambientais ou socioeconômicos. Eles são essencialmente políticos, por resultarem de uma vontade de dominação que nega às populações humanas visadas seu lugar de sujeitos de direitos. Nesse sentido, cabe recuperar a reflexão proposta por Marisol de la Cadena ao pesquisar conflitos entre povos indígenas e mineração no Peru, segundo a qual o conflito seria também pela definição de quem são os sujeitos habilitados a intervir no debate político, estendendo-os para além do convencionalmente incluídos na formulação política e institucional do projeto nacional. Pois, como afirma de la Cadena, é exatamente da conjunta separação entre humanidade e natureza e humanos superiores e humanos inferiores que se delimitou o campo político tal qual o conhecemos hoje, do qual foram excluídos os seres, ela fala, seres outros que humanos e os mundos nos quais eles existem. No entanto, a autora propõe que, rebatendo o sentido comum, isto é, o sentido produzido historicamente, rebatendo esse sentido, a natureza ela é uma categoria política importante, estando no centro do antagonismo que continua excluindo a esfera indigenista da política convencional. Transpondo essa análise para o conflito em torno de Belo Monte, parece pertinente considerar que, ao demandar a participação política dos sujeitos múltiplos e de seus afetos, o
que os moradores da Volta Grande do Xingu demandam é o alargamento dos limites da definição de ambiente nos termos de um equívoco controlado, entendido como os lugares conceituais de manifestação de diferenças ontológicas, as quais tornam possível a formulação coelaborada de projetos políticos com espaço para diferentes mundos. No contexto de Belo Monte, o equívoco acerca do termo ambiente se torna claro, mas no sentido em que é em termos ambientais que o projeto de Belo Monte, assim como os demais projetos de infraestrutura, é avaliado, se torna estratégico, mais do que eliminar a categoria ambiente, torná-lo lugar de um equívoco controlado, de forma a tornar os moradores da Volta Grande do Xingu legítimos adversários, adversários no sentido que Della Cadena coloca, isto é, aptos a participar da política. Mas uma política cujas bases de cálculo seriam reformuladas de modo a se fazer, segundo a expressão de Della Cadena, pensar o impensável. Alargar a definição de ambiente, no caso em questão, de forma que se possa pensar o impensável, é considerar que a demanda por se manter o Xingu vivo, e aqui eu lembro que o principal movimento de resistência a Belo Monte chama-se Movimento Xingu Vivo para Sempre, então essa demanda de manter o Xingu vivo seja uma demanda legítima, tendo entre as consequências de seu barramento a morte de um número aberto de sujeitos humanos e não humanos como parte da análise, ou do cálculo, da viabilidade ambiental do projeto de construção da hidrelétrica. Pois, pensando ainda com Della Cadena, mesmo se o Xingu, como uma entidade sensível, for derrotado quando confrontado a visão do rio como potencial energético, o fato de convertê-lo em um ator visível no conflito e a natureza pública da disputa sobre o que ele é, aqui eu a cito, pode indicar que um novo registro político está surgindo das sombras e se faz visível em resposta às perturbações provocadas pelo capitalismo neoliberal, isto é, que a negociação exista é significativo. A necessidade de se alargar os conceitos no contexto de conflitos ocasionados pela construção de barragens não é nova. Carlos Weiner, por exemplo, ele discute como o conceito de atingido é um conceito em disputa, e as diferentes concepções, patrimonialista, hídrica e outras, das agências multilaterais que o permeiam. Contudo, Weiner, ele demonstra também que não se trata apenas de uma carência de conceitos, mas também de vontade política de aplicá-los. Por isso, como desde o início dos estudos sobre efeitos sociais das barragens, alerta Lígia Sigol, não basta conhecer adequadamente, é preciso reconhecer que a população atingida é constituída de pessoas. E eu ainda, com base nessa convivência com os moradores da Volta Grande do Xingu, eu ampliaria para constituída de pessoas humanas e pessoas não humanas, que exigem o direito de serem respeitadas. Sendo necessário que esse reconhecimento seja incorporado ao planejamento e à tomada de decisões. Para tanto, uma reformulação do que entendemos como política é necessária, trazendo consigo, invariavelmente, uma revisão pelo que se entende e até onde a gente tolera que se aceite a composição desse ambiente e também de desenvolvimento. É isso.